Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Como está esse início de semana? Como você começou com as suas atividades cotidianas? Sempre as semanas são desafios em cima de desafios que nós temos que vencer, temos que ultrapassar e buscamos sabedoria, discernimento, compreensão na palavra de Deus, para que em Cristo Jesus nós sejamos mais que vencedores. Este é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para o local onde você está inserido, para que você possa cumprir os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos e também ter sabedoria e discernimento para vencer as adversidades do dia a dia. É isto que Deus quer que nós façamos para viver bem, com qualidade de vida. O texto que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão está em Mateus, capítulo 11, e eu vou pegar a partir do versículo 27. É a palavra direta de Jesus, Jesus falando, e foi registrado na perspectiva de Mateus. Então, Mateus, capítulo 11, versículo 27 em diante. O texto da Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a mais comum, ele está assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este mesmo texto, agora lido na Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia de linguagem contemporânea, que traz um pouco mais para a nossa realidade, sem essa densidade formal da língua, né, do idioma, o mesmo texto, Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 27. Olha como o conteúdo é o mesmo, mas a linguagem fica muito mais leve. E é este o propósito de Jesus: trazer leveza à nossa vida, trazer leveza à nossa espiritualidade, à nossa relação com Deus. Então, Mateus 11, 27, agora na Bíblia, a mensagem, o texto diz assim: Jesus retornou o seu discurso agora com ternura. Tudo que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Esta é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade e de conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o filho como o pai. Ninguém conhece o filho como o pai o conhece. E ninguém o pai como o filho conhece. Mas não estou aguardando, né, isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseja ouvir. Vocês estão cansados e enfastiados de religião. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a sua vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Observe a palavra de Jesus. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Em outros textos da Bíblia, por exemplo, Jesus ele fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Este é o propósito de Cristo Jesus, nos trazer liberdade com responsabilidade para que nós não sejamos libertinos. A liberdade, ela não dá abertura para que nós sejamos irresponsáveis, para que nós sejamos libertinos com todas as coisas, principalmente com as questões espirituais
e no nosso relacionamento com Deus. Lembrando que a todo tempo nós devemos nos observar como seres espirituais também. Afinal de contas, Deus é espírito e nos fez a sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus é que nós tenhamos comunhão plena com Ele, para que nós vivamos de fato com sabedoria e discernimento, desprezando aquilo que é mal, aquilo que nos prejudica e prejudica o próximo, e escolhendo pelo bem, que é o bem para a nossa vida e para a vida daqueles que compartilham conosco. Então, o que Deus está propondo a todo momento é que nós sejamos livres, livres da hipocrisia, livres do peso do julgamento desse mundo, do peso do jugo desigual que acontece nas relações sociais e muitas vezes nas relações familiares, do peso da prisão que trazem os vícios, como as bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, e até outros vícios em que a pessoa vai se moldando de acordo com aquela situação e acaba adquirindo vícios de linguagem, vícios de comportamento, como, por exemplo, a mentira, o adultério. A pessoa ela começa a se viciar em pornografia, em várias questões em que não é apropriado. Então, o que Jesus está falando? Em primeiro lugar, no versículo 27, acompanhando aqui a leitura da Bíblia, a mensagem, Jesus ele diz assim, né? O texto fala: Jesus retornou seu discurso agora com ternura, porque ele estava trazendo um tema mais pesado, um tema que era mais de repreensão, um tema que era para ser observados pelos doutores da lei que estavam oprimindo o povo. E é por isso que a Bíblia, a mensagem, ela traz também esta reflexão voltada para a religião. Porque no tempo de Jesus, a religião, ela trazia muito peso sobre as pessoas. E, infelizmente, nós vemos muitas denominações que fazem o mesmo, que trazem julgamentos, que trazem peso, que trazem regras sobre regras de maneira humana, sem a graça e sem a compaixão, sem o amor divino que é merecido, porque ninguém precisa ficar cobrando ninguém. Quando a pessoa se deixa, se permite ser guiado pelo Espírito Santo, ele sabe aquilo que é decente, aquilo que é moral, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que agrada a Deus, e ele coloca em prática. E este processo de santificação, ele vai acontecendo ao longo da vida. Não é um ato que a pessoa dorme de um jeito e acorda diferente. Não, a pessoa vai compreendendo a graça de Jesus Cristo, a liberdade da palavra de Deus, vai compreendendo o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. E assim ele vai dentro desse processo de santificação, ouvindo a voz do Espírito Santo e sendo guiado pelo Espírito dentro da palavra de Deus, para que viva de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, Jesus, ele vem agora com o seu discurso com mais ternura, e ele fala assim: tudo o que tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. O que ele está falando? Meu Pai, Deus, o Pai, confiou a Jesus como filho uma responsabilidade. A responsabilidade de viver com integridade, a responsabilidade de explicar o verdadeiro evangelho, a responsabilidade de trazer liberdade sem opressão, mas também com responsabilidade para que não haja libertinagem. Então, Jesus, ele viveu de uma forma adequada, segundo os propósitos de Deus, e é isso que nós estamos tentando fazer também. Nenhum de nós somos perfeitos, nós temos dificuldades, temos limitações, temos imperfeições, mas buscamos conhecer mais de Deus para oferecer o máximo possível daquilo que nós compreendemos em favor da sua vontade e da sua palavra. Então, Jesus, ele fala: tudo o que tenho para fazer e dizer é incumbência do meu Pai. Meu Pai, ele me transmite aquilo que eu tenho que dizer e aquilo que eu tenho que fazer.
Esta é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade e de conhecimento que desfrutam um do outro. Então, eu gosto dessa tradução aqui, por quê? Porque ela fala de uma coisa clara, inclusive das relações de pais e filhos nos nossos dias. Há necessidade de conhecimento. Quantos pais e mães não conhecem seus filhos de fato? Convivem na mesma casa, cuidam com amor, cuidam com carinho, oferecem o melhor, mas é muito material. E na prática, tem pouco tempo de convivência, pouco tempo de observação, pouco tempo de diálogo, e desta forma se tornam estranhos dentro do mesmo ambiente. Os lares deixam de ser lar de fato e se transformam em albergues, onde pessoas absolutamente estranhas, apesar de serem família de laços estreitos, mas na essência do conhecimento são estranhas e, por serem estranhas, ficam desconhecidas umas das outras, morando no mesmo ambiente, por causa do excesso de atividade, pelo egocentrismo, por essa tendência que nós temos hoje das pessoas ficarem extremamente individualizadas, e este não é o propósito de Deus. Então, pais e mães, conheçam seus filhos. Filhos e filhas, conheçam seus pais e mães. Observem a fala, observem o gosto, né? Por exemplo, quantos filhos não sabem nem qual é o alimento preferido do pai e da mãe? Você sabe o que a sua mãe gosta mais de comer? Qual é o alimento que ela gosta mais? O seu pai, o que ele gosta mais de comer? Pais e mães, você sabe o que o seu filho gosta mais? São coisas simples que muitas vezes a pessoa não sabe qual é a cor preferida. A dificuldade, muitas vezes, quando chegam datas festivas, de encontrar um presente para oferecer para a pessoa, é exatamente porque não tem intimidade suficiente para saber o que o outro gosta. Então, por aí, a gente já pode avaliar que tem alguma coisa errada que precisa ser corrigido. E eu não posso simplesmente deixar para lá. Eu tenho que buscar correção para viver melhor. Então, Jesus ele traz essa reflexão que ele conhece Deus como Pai porque ele tem total intimidade com ele. E Deus conhece Jesus como Filho porque também tem total intimidade com ele. Os dois se conhecem e se reconhecem. Então, é por isso que a obra a ser destinada naquele momento era tranquila para os dois, era uma relação de confiança, uma relação de proximidade, uma relação de integridade. Então, o que Jesus fala? Ninguém conhece o filho como o pai conhece, e nem o pai como o filho conhece. Um desfruta do outro, né? Isto é resultante da intimidade que um tem com o outro. Mas na sequência ele diz: mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar a todos os detalhes a qualquer um que deseja ouvir. Então, você deseja ouvir qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você deseja saber qual é o direcionamento de Deus pelo Espírito Santo para a sua vida? Jesus está pronto para mostrar, mas você precisa buscá-lo, você precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa ter intimidade com Deus através do Espírito Santo para compreender o que Jesus Cristo está revelando na sua vida. Porque se você não tiver essa intimidade, vai ser de fato muito difícil você conseguir compreender as questões divinas, as questões espirituais que devem trazer paz, tranquilidade, harmonia, para que você viva melhor, porque este é o propósito de Deus. Então, o que ele coloca aqui? Que ele está pronto, Jesus está pronto para revelar todos os detalhes a qualquer um que deseja ouvir. E aí ele diz: vocês estão cansados e enfastiados de religião? Vocês estão cansados e enfastiados de religião? Olha o que Jesus está falando. Por que ele está falando isso?
Porque assim como no nosso tempo, no dele também não era diferente. Porque as religiões, ao invés de falarem de Deus, do propósito de Deus, de conduzirem as pessoas para a salvação, ao invés de trazer a mensagem da fé, da esperança, do ânimo, a mensagem que vai levar você a compreender a vida de modo que você consiga vencer as suas adversidades, ao invés disso, muitas denominações e muitas religiões acabam trazendo pesos, acabam trazendo regras, acabam trazendo conceitos humanos que cada vez ficam mais pesados, muitas voltadas para as questões financeiras, infelizmente, querendo explorar, né, as ovelhas que nem são dele, são de Jesus Cristo, porque nós, como pastores, como padres, como líderes religiosos, nós temos a missão de cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Elas não são nossas ovelhas. Nós recebemos a incumbência de cuidar das ovelhas de Jesus Cristo e nós estamos tentando fazer o melhor na nossa expressão de fé, oferecer o melhor, oferecer conhecimento, oferecer restauração, oferecer a verdade da palavra de Deus que vai te levar à felicidade e à paz. Então, este é o nosso propósito. Não é para ficar discutindo acerca de coisas que não vai conduzir ninguém a lugar nenhum, não edifica ninguém e causando medo em muitas pessoas para tentar extorquir dinheiro de muita gente. Não é este o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é que você viva bem e tenha a salvação para a vida eterna. Este é o propósito de Deus. Então, que Jesus está falando aqui dentro desse contexto, que já era o contexto que ele vivia no seu tempo, as pessoas estavam cansadas dessa religião que não se compreende nada, que só traz peso, que só traz regra, que só traz dificuldade, mas não edifica, não cuida, não ampara, não orienta, só quer explorar, explorar. Então, as pessoas estavam cansadas disso, como hoje também as pessoas estão cansadas disso. Né? E graças a Deus, nós temos instituições sérias hoje, denominações sérias, que estão apresentando ainda a verdade de Deus e buscando oferecer o melhor para que você viva bem segundo os propósitos de Deus. Então, a pergunta de Jesus: vocês estão cansados e enfastiados de religião? Então, o que eu tenho que fazer se eu estou cansado de tudo isso? Jesus fala: venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Olhe, venham a mim e andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Descanso verdadeiro. Não é simplesmente você desmontar, mas descanso é você espairecer, é você desfrutar do que você conquistou na vida, é você ter alegria, ter prazer em ter pessoas ao seu lado também, para com você estarem felizes pela sua conquista. Então, descansar em Jesus é muito mais do que dormir, é muito mais do que encerrar um período de trabalho. Descansar em Jesus é aprender a ser feliz como ele nos ensina todos os dias. E como que eu vou fazer isso? Olha o que ele fala: vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem o que eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Os ritmos livres da graça. Graça é uma palavra que vem do grego, que a palavra grega é charis, que traz a noção de carismático na língua portuguesa. Uma pessoa simpática, uma pessoa que transmite alegria e que vive esta alegria. Então ele fala: aprendam os ritmos livres da graça. Aprenda a liberdade com alegria de uma maneira íntegra. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Por quê? Porque naquela época, né, tinha aquelas pessoas que ficavam criando regras que Deus não exige. São aquelas pessoas que ficavam proibindo
tipos de vestuário, tipos de usos comuns do dia a dia, ficavam proibindo questões que não estão dentro da palavra de Deus. E desta maneira, né, trazia um peso maior sobre as pessoas, né? E as pessoas não podiam fazer quase nada, na verdade. Então era um peso muito grande e as pessoas desanimavam, porque ninguém conseguia seguir daquela forma. Então Jesus, ele fala assim: eu não vou impor nada muito pesado ou complicado demais para vocês. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Sejam meus amigos, sejam amigos de Jesus e sejam companheiros de Jesus e vocês aprenderão a viver com liberdade e leveza. É isso que Jesus está propondo para você. Busque Jesus, busque conhecimento da palavra de Deus para que você viva livre. E nas questões em que as pessoas se sentem tão regradas, tão fechadas, né, muitas vezes, porque não pode participar de bebidas alcoólicas, não pode usar de cigarros, não pode usar de algumas substâncias. Tudo que Deus ele nos orienta para que nós não façamos é para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós vivamos da melhor forma possível. E quando nós colocamos em prática, nós percebemos que somos muito mais felizes, vivemos com muito mais paz e sabemos que Deus que nos criou sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, que Deus continue abençoando, fortalecendo a sua vida e que você seja dirigido pelo Espírito Santo para conhecer cada vez mais de Cristo. Descanse nele, confie nele e ele vai continuar cuidando de você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados, que o Senhor conceda da direção espiritual para que todos te conheçam cada dia mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.